E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta à série Desenvolvimento de Plugins para o WordPress e no episódio de hoje nós vamos falar sobre carregamento de arquivo, namespaces e autoloaders. Para quem já trabalha com desenvolvimento em PHP, pode acreditar que esse é um assunto bem trivial, mas para quem está começando no desenvolvimento de plugins para WordPress, é interessante a gente passar por esse conceito também para que não fique nenhuma dúvida no decorrer da nossa série. E para começar, eu já estou com a estrutura aqui da aula de hoje, que é um pouquinho diferente do que a gente viu no último episódio. Na verdade, eu só desmembrei a nossa classe principal, a nossa classe plugin, que estava aqui direto no nosso arquivo, né? Então, eu tinha aqui aquela classe final com plugin, fazendo a parte do construtor, fazendo a parte da nossa instância, e eu peguei essa classe aqui e removi ela e inseri em um arquivo que a gente vai incluir ele a partir do require11. Então, eu tenho aqui uma pasta de includes com alguns arquivos além desse arquivo do plugin, mas esse arquivo do plugin contém a nossa classe final aqui plugin, que vai gerar aquela instância global do nosso plugin, como a gente tinha mencionado. E aqui no nosso arquivo do projeto em si, agora a gente está fazendo a requisição desse arquivo. E existem algumas declarações no PHP para fazer a inclusão de arquivos. Eu estou utilizando aqui no exemplo o require11, mas você também vai encontrar a include, include11 e require. E já dá para perceber que são declarações bem parecidas, né? A diferença principal entre include e require é que include, caso o script não encontre o arquivo que você está mencionando ali para requisição, ele vai apenas gerar um alerta no seu script PHP. E a require não. A require, se ele não encontrar o arquivo, ele vai gerar um erro fatal e parar a execução do nosso script. E tanto a include quando a require, quando você tem a diretiva aqui, a declaração once, na verdade ele vai fazer uma verificação se por acaso esse arquivo já foi incluído no seu ciclo da aplicação ali do seu script, e se ele já foi incluído, ele não vai incluir novamente. Então por isso que eu sempre utilizo aqui require once quando eu quero fazer uma requisição de arquivo. E agora em nosso arquivo inicial, eu também estou definindo outras duas constantes que nós vamos utilizar muito durante o processo do desenvolvimento, que é uma constante que retorna o caminho completo da pasta do nosso plugin e outra que retorna o caminho completo da URL. E nós estamos utilizando funções do WordPress para retornar esses caminhos, que é a plugin dirpath e a plugins URL. Eu vou deixar na descrição também o code reference dessas funções, e a gente está passando essas funções por dentro de outra função que é untrained/it. Ela faz o quê? Ela pega o caminho que foi gerado e se ele conter uma barra no final, ele simplesmente remove essa barra, né? Então tá aqui, ó, remove as barras finais se elas existirem. E aqui tá exatamente o que a função faz. Então você vê que tudo tem na documentação para ser consultado. E voltando a falar sobre o carregamento de arquivos, aqui a gente tem o require11 na nossa define aqui, que já está sendo utilizada, que tem o caminho completo da pasta do nosso plugin, /includes, /plugin, que é de fato a classe que a gente está carregando. Então essa classe ela está sendo carregada, e se a gente tentar executar agora um dos métodos que a gente tem na classe, que é o activate, por exemplo, você vai ver que ele vai gerar um erro no nosso WordPress. Ele gerou um erro crítico aqui. Por que ele gerou esse erro? Quando ele está tentando acessar o método aqui, activate, que a gente fez na nossa classe plugin, ele está chamando também uma nova classe que está no nosso arquivo activate aqui. Então a gente tem uma classe activate e uma classe deactivate. Só que essa classe até esse momento ela não foi requisitada no nosso arquivo. Então eu deixei como exemplo aqui, ó, a gente poder fazer o require aqui dessas duas classes, tanto do activate quanto do deactivate. Salvando aqui, você vai ver que agora a gente consegue executar novamente o plugin, porque eu requisitei o arquivo e ele conseguiu identificar o caminho daquela classe. E é praticamente isso a parte da requisição de arquivo. Porém, quando você começar a estruturar um pouco mais o seu plugin e ele começar a ter diversas classes, esse carregamento ele vai ficar complicado fazer dessa forma manual. Até porque muitas vezes você pode começar a se perder no meio de tantas classes que pode ter um plugin.
E é exatamente aí que entra em cena o autoloading. O autoloading, o que ele faz? Ele carrega automaticamente as classes que você está requisitando dentro dos seus arquivos. Então você não precisa ficar incluindo manualmente essas classes. E aqui a gente tem no site do PHPFig, que é o PHP Standard Recommendations, um exemplo do autoload na PSR4. Então eu vou clicar aqui no autoload e você vai ver que ele tem algumas informações aqui. Eu não vou explicar isso aqui 100%, mas o autoload em si, ele utiliza uma função nativa do PHP, que é a SPL Autoload Register. E aqui na própria documentação do PHP, você vê que tem uma explicação bem simples aqui de utilização dessa função da SPL Autoload. Só que, como a gente está tratando aqui de plugin, tem uns detalhes que você precisa entender quando vai ser utilizada essa função dentro do seu próprio plugin. E para facilitar o nosso entendimento, eu já criei uma classe de autoloader que está utilizando a função aqui SPL Autoload Register. Só que antes disso, da gente dar uma olhada nessa classe, você tem que entender que o autoloader ele pode ser feito de diversas formas, né? Desde seguindo a PSR4 e também de montando um autoloader específico para sua aplicação, para o seu plugin. Se a gente der uma olhada, por exemplo, no autoloader do Elementor, você vai ver que é uma classe que faz bastante coisa aqui. Ele tem um carregamento específico para cada pasta, para cada método aqui, ou seja, ele tem um mapa de classes e você precisaria ler completamente aqui para entender tudo o que acontece nesse autoloader. Eu fiz um autoloader mais simples para a gente só passar por cima do conceito e você ver como funciona o autocarregamento. E como o autoloader ele vai carregar de forma automática as nossas classes, é interessante que ele seja uma das primeiras coisas carregadas também no plugin. Então, dentro da minha classe plugin, eu estou chamando o método autoloader diretamente no construtor da classe, porque assim que essa classe for instanciada, eu sei que o autoloader vai estar sendo executado também. E para facilitar o nosso acompanhamento nessa parte do carregamento, eu vou ativar o depurador da nossa IDE para a gente conseguir marcar uns pontos de parada e ver tudo o que está acontecendo durante o carregamento automático. E aqui a gente já pode remover esses dois requires aqui e eu também vou remover essa função que a gente não vai utilizar ela nesse momento. E já vamos aproveitar aqui e adicionar um hook do WordPress que é disparado toda vez que um plugin ativado é carregado, que é o hook plugins load. Então vou carregar ele aqui, o plugins load, e eu vou passar uma função da nossa instância principal do plugin, que está salva aqui na nossa função LPT, que vai ser uma função de inicialização. Então vou passar aqui um init e vou criar também essa função lá dentro do nosso plugin. Aqui ele vai disparar um erro porque ele não vai ter encontrado essa função, ó. Então a gente pode ver que ele disparou um erro aqui, que a função não foi encontrada. Então a gente vai entrar aqui no plugin e vamos criar essa função aqui. Pode ser logo depois da instância. Então public function init, e por enquanto essa função não vai fazer nada. Então só que a função está ali e a gente não vai ter mais o erro agora disparado aqui no WordPress. E como agora a gente tem uma função que está sendo inicializada junto do carregamento do plugin, o nosso construtor aqui da classe principal já está sendo executado também. E no nosso construtor está sendo chamado o nosso autoloader. Então eu posso colocar um ponto de parada aqui no nosso autoloader e começar a pedir para o código ser executado e ver o que vai acontecer. Então vamos atualizar a nossa página e já ver aqui no depurador que ele já está buscando alguns recursos aqui, algumas classes, né? Na verdade, esse resource aqui, simplesmente ele está buscando a classe que a SPL identificou que está sendo carregada. Então, ó, ele tem uma classe aqui do tema, do customizador do tema, ele tem classes aqui WP Site Hilt, Debug Bar, Automatic Updater, então várias classes estão sendo carregadas nesse momento. Só que eu tenho que controlar o carregamento dessas classes para não começar a gerar alguns erros internos aqui no nosso plugin, tá? E aqui nessa classe de autoloader é exatamente o controle que a gente está fazendo. E nesse controle eu também defini um namespace chamado de LPT, que é o meu namespace de vendor, né, de fornecedor, que vai verificar se ele existe para poder carregar a classe que a gente precisa.
E eu só vou dar uma paradinha aqui porque eu espero que essa aula não esteja sendo muito confusa, porque eu estou juntando um monte de conceito num compilado aqui bem rápido para falar sobre carregamento. Mas dessa forma aqui você vai começar a entender como as coisas funcionam por trás de um plugin de WordPress feito da maneira aí correta ou das melhores práticas para desenvolvimento de plugin. Pode parecer confuso, às vezes você tenha que assistir esse vídeo mais algumas vezes e se ficar qualquer dúvida, já sabe, né? Manda aí nos comentários que a gente está disposto a responder todas as dúvidas que vierem. E agora que a gente começa a falar então sobre namespaces. Namespaces eu poderia explicar até fora do contexto de plugin, mas como o foco aqui é aprender desenvolvimento de plugin, vamos direto na prática aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na nossa classe plugin e vou iniciar um dos métodos aqui de classe que a gente ainda não importou. Então, na nossa classe init aqui que está sendo, o nosso método init que está sendo iniciado junto com o plugin, eu posso passar aqui, por exemplo, o disActivate, que ele vai procurar essa classe. E a gente já tem um erro fatal aqui, porque ele não encontrou esse arquivo. Então vamos voltar a depurar aqui e pedir para atualizar de novo e voltar para o nosso autoload. Você vê que ele já está identificando aqui a nossa classe Activate, só que ele não consegue identificar o caminho dela e por isso que a gente tem esse erro fatal. E agora que a coisa começa a ficar interessante. Então eu vou colocar mais alguns pontos de parada aqui na nossa classe de autoload. Eu acho que aqui tá legal, ó. Vou colocar esses pontos de parada para a gente ver isso acontecendo também. Se eu atualizar o código, você vê que ele chega nesse ponto de parada aqui e ele já encerra a execução do código, porque até o momento ele não está conseguindo encontrar o meu namespace. E eu vou fazer o seguinte, lá no nosso arquivo Activate, vou entrar aqui e vou dar um namespace para ele, que vai se chamar LPT, que é o Langing Page Tools aqui. Vou aproveitar e colocar esse namespace também no deactivate, que a gente vai precisar dele depois. E agora que a gente tem um namespace aplicado nas nossas classes, a gente pode vir no nosso arquivo que está requisitando e informar que essa classe ela é encontrada a partir desse namespace. Eu posso tanto informar direto aqui na classe, ou a gente pode usar outra diretiva aqui do PHP, que é a diretiva use. Então eu vou informar que aqui a gente vai utilizar o LPT Activate e também vamos utilizar o LPT Deactivate. Então agora que a gente está informando que vai utilizar essas classes, utilizar esse namespace, ele já vai reconhecer aqui embaixo quando a gente chamar a instância dessa classe, quando a gente chamar o método dessa classe. E então, executando o nosso código novamente, você vê que ele já sumiu o erro daqui e a gente consegue ver que o recurso que ele está buscando aqui, a classe que ele está buscando é LPT Activate, porque a gente está utilizando agora esse namespace. E como o nosso autoload verifica apenas o nosso namespace, nós vamos carregar apenas classes do nosso plugin. Então, por aqui, ele vai conseguir passar na validação e vai incluir a nossa classe que está dentro da nossa pasta includes, né? Então aqui tem uma regra, eu não vou explicar 100% esse código, mas qualquer dúvida que ficar, quem dá uma lida nesse código depois no repositório não conseguir entender 100%, manda aí nos comentários também que a gente pode fazer uma análise melhor ou mais completa também sobre esses códigos dentro do plugin. Então aqui agora a gente tem a classe Activate e se a gente continuar a execução do código, você vê que ele continua validando e consegue identificar a nossa classe. Quando ele identificar as outras classes do painel do WordPress, ele não vai encontrar o nosso namespace e simplesmente não vai carregar elas. Ó, até demorei demais aqui, ele deu gateway aqui, mas vamos dar uma atualizada sem o depurador que a gente já consegue ver que está funcionando normalmente aqui a nossa classe Activate. E só para confirmar que essas classes estão sendo executadas já, vamos jogar um echo aqui no Activate, ativei o plugin e no Deactivate também. Quando eu salvar aqui, você vai ver que ele já vai estourar um erro, porque ele teve uma modificação de headers aqui, um eco não esperado, né? Até tá aparecendo aqui ó, em cima, ó, ativei o plugin, mas vamos deixar ele aqui por enquanto, até porque esse método aqui, Activate, a gente não vai utilizar ele na inicialização. Então vamos tirar o método aqui para eliminar o nosso erro, beleza? E esse método ele vai ser utilizado aonde? Ele vai ser utilizado aqui ó, na ativação
e desativação do plugin. Então já estou chamando aqui o método activate e o deactivate também. Vamos salvar aqui. Por enquanto não vai acontecer nada, porque eu não estou nem ativando nem desativando o plugin. E vamos colocar aqui também o desativei o plugin. Desativei o plugin. Opa, desativei. E vamos colocar aqui o exit para parar a execução do nosso código. Salvar. E eu já vou desativar o plugin. E tá lá, ó, desativei o plugin, então tá funcionando 100%, a gente tá conseguindo fazer o carregamento automático com o autoloader, com a SPL, sem a necessidade de ficar informando aqui o require de cada classe que a gente vai utilizar. Então, deixa eu tirar aqui esse desativei o plugin, vamos voltar para cá, ó, tá desativado, e agora eu vou rodar o ativar o plugin e ele vai estourar um erro de saída inesperada, porque realmente a gente colocou um eco aonde não deveria ocorrer. Então está funcionando tanto o hook de ativação e o de desativação, está chamando as classes que a gente precisa que ele chame para executar o nosso método. Então nesse episódio deu para entender bem como funciona essa parte de carregamento, de autoloader, de namespaces, mas como eu gosto de ganhar tempo no processo de desenvolvimento, eu não vou utilizar esse autoloader que eu construí, até porque eu fiz um bem simples e teria que dar uma refatorada aqui no código para ele ser mais funcional dentro do nosso plugin. Eu vou utilizar o autoloader do Composer, que já segue as regras da PSR4 da PHPFig, então fica muito mais fácil da gente ter um código aqui mais simples de dar manutenção e também utilizando um autoloader que facilita bastante a nossa vida. Mas é claro que isso vai ficar para a próxima aula, até porque essa aula aqui já deve ter ficado um pouco longa e eu acho que eu posso ter deixado as coisas um pouco confusas aqui no processo por ter sido algo muito rápido. Então, como eu disse, se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários. Para quem está começando, pode ser um conteúdo um pouco avançado que vai deixar sua cabeça um pouco bagunçada aí, mas vai por mim que esse é o melhor caminho para você já começar colocando a mão na massa, sabendo o que fazer de forma correta aqui no desenvolvimento de plugins para WordPress. E já sabe, né? Se tá curtindo a nossa série, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e acompanhar todas as novidades. O meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!